o Senhor Jesus, igreja. Eita! Sentar, igreja. Aleluia, Senhor Jesus. Circunstâncias dizem que não dá. Falo que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração crente a Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Por tempo você só adormeceu. Coração crente a Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não não pode parar, igreja. Seja um coração valente, igreja. Fala para o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Vou chamar aqui o profeta para orar pelo pastor. Amém.
Pai, da parte do Senhor, Pai. Ó Senhor, usa o teu servo, Pai. Usa o teu instrumento poderosamente, Pai. É assim que eu te peço, Pai, e eu te agradeço, Pai, e a igreja diga amém. Amém? Que Deus nos abençoe, né, irmãos? Abra sua Bíblia aí, irmão, por gentileza. Livro de 1 Samuel. Livro ler? Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Vamos ler a partir do verso 40, por favor. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Ótimo, tá bom. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Samuel 17, verso 40, vem? Vamos ler? E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em sua bolsa, e sua funda estava na sua mão. E ele aproximou do filisteu, e o filisteu avançou, aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. Ia adiante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que tu venha a mim com vara? E o filisteu amaldiçoou Davi em o nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até a mim, e eu te darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vem a mim com a espada e com a lança e com o escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, quem tu tem desafiastes. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e arrancarei de ti a cabeça e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus nesse dia, para que a ave do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há Deus em Israel. Só até aqui, irmão. Vamos louvar o Senhor, né? Vamos louvar o Senhor.
Bote aí o 577, Samuel. 577, o hino de consagração. Vamos louvar o Senhor. Cada culto eu vou tirar um diferente. 577, hino de consagração. Você vai ouvir, eu sei que eu já preguei isso aqui diversas vezes, e cada vez é de uma forma diferente. E você vai, o que você vai ouvir aqui, você jamais ouviu em canto algum. Vem louvar. Quem sabe? Calma, vamos louvar. 577. Me acompanha aí, vamos aprender. Vamos lá. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Só o tecladista. O tecladista abençoado. Hoje ele vem consagrado, viu, meu irmão? Deixa o Senhor te usar, tecladista. Se orares, porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares altar. O tecladista abençoado, e a gente se vê lá na glória, tecladista. Dê uma linda salve de palmas para Jesus. Amém? Um louvor abençoado, né? Você prestou atenção, irmão, que esse louvor, ele é um louvor profético? Você prestou atenção? Você observou o que esse louvor, o que ele fala? Se orares, porém, do teu coração. E quando você colocar tudo no altar,
Amém? Antes de eu entrar na mensagem, deixa eu dar um aviso. Relembrando, quinta-feira é o nosso culto de doutrina. E eu já fiz até o cartaz. Quinta-feira vai estar aqui uma pessoa e algumas pessoas também se comprometeram de estar aqui. Vai ser um culto diferente. E eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração, né? Eu sei que algumas últimas vezes não deu certo, mas segundo a pessoa que eu acertei, vai estar aqui sem falta, né? Vai estar aqui a diaconisa Lisiane, né? Vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai usar. Bom? E domingo é o nosso culto da prosperidade, né? Quem está na prosperidade não, da restauração. Quem está com compromisso é a Yara, né? A Yara que vai estar na direção. E eu agendei também, irmão, com o missionário Danilo, né? Para quem gosta de revelação, quem gosta dos mantozinhos, domingo o missionário Danilo vai estar aqui. Eu também já fiz o cartaz dele, tá bom? E eu creio, irmão, que o Senhor vai estar aqui. Hoje de manhã, irmãos, eu estava no banheiro e os anjos falaram comigo, né? E os irmãos devem ter um pouco de paciência. Logo, logo vamos ter a nossa placa da nossa igreja, vai estar aí. Mas o que eu estou fazendo é eliminando, irmão, algumas dívidas que ficou, tá bom? Ontem, né, Diego, nós temos a internet daqui, R$90. A empresa, a antiga empresa lá da outra igreja, da outro prédio, né? Eu tenho que encerrar o contrato. Tem uma taxa de X para pagar. E nós não podemos deixar sujar o nome da igreja. Temos a água para pagar nesse mês, né? Que é do mês passado. E o aluguel da igreja, né, irmãos? E eu creio que vai dar tudo certo. E segundo o que eles me falaram, do mês de julho não passa. Daqui para julho a placa da igreja vai estar aqui. Tá bom? O que a gente não podemos fazer, irmão, é fazer dívida acima de dívida sem ter condições, né? Vamos dar passo a cada vez. Mas o mais importante é que daqui para a nossa festa a placa esteja aí, né? E eu creio que vamos colocar uma placa bem bonita para fazer raiva ao inimigo, né? E a nossa festa, irmão, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar, né, de apresentar o Senhor. A nossa festa vai acontecer no dia 9 de agosto, 10 de agosto, dia 11 de agosto. No dia 10 é o aniversário do pastor, né? Não vão trazer presente para mim em sacola não, irmão, pelo amor de Deus, né? Brendão, haga uma coisinha bonitinha, irmão, bater foto comigo, né? Faça uma coisa mais organizada. E no dia do aniversário, irmão, prioridade vai ser bolo e refrigerante, né? Salgadinho. Mas na festa da igreja nós vamos ter o nosso jantar. Graças a Deus que a nossa igreja, a cozinha já está aqui preparada. Falta só as irmãs guerreiras, né, benção? Fazer o nosso jantar para toda a igreja. E eu creio que o Senhor vai abençoar. Amém? E no mês de agosto, né, irmãos, vamos fazer, Deus quiser, se a Yara já tiver tudo ok diante da lei, a Yara e o Josué, nós temos a consagração de Samuel e vai dar tudo certo. Amém? Deu uma linda salva de palmas. Hoje faltou muita gente. Tem algumas pessoas, irmão, que estão doentes, né? Mas o mais importante é a presença do Eterno. Amém? Né? O mais importante é o Eterno. O Eterno estando aqui, a gente se alegra, né? Que Deus nos abençoe. Vamos entrar na mensagem.
Presta atenção numa coisa, irmão. Eu sei que você já ouviu essa pregação aqui de muita gente, de gente formada, de gente, né, de teólogo, sem teólogo, tudo que é gente você já ouviu aqui. Novela, série, filme, Kawaii, TikTok, YouTube, tudo que é canto você já ouviu a história desse cara. Mas você tem que aprender uma coisa. Tudo que está à nossa volta, existe a espiritualidade. Tudo. Cada passo que nós damos, existe a espiritualidade. Um exemplo. Às vezes você, no amanhecer do dia, às vezes você está com aquele plano de dormir bem e não consegue, porque tem algo espiritual. Então, irmão, tudo que nós vamos fazer tem o espiritual. Olha, preste atenção nessa história. Vocês sabem que esses filisteus aqui, ele é um povo antigo. É um povo antigo. Por que é que os filisteus, ele tinha raiva do povo de Deus? Por que os filisteus tinham? Por que, irmão? Porque os filisteus já tinham raiva do povo do Senhor. Por quê? Porque ele sabia e já conhecia o Deus que aquele povo se via. E o Deus que Israel se via, ele sabia que aquele Deus era um Deus vencedor. Se você observar até hoje, até hoje, 2025, Israel, pouco tempo que virou nação, pouco tempo que faz parte da ONG. Se você observar, as maiores potências econômicas, tipo China, Rússia, Estados Unidos, 3, né? 3, Estados Unidos e aqui da América do Sul, deixa eu ver, Estados Unidos, China, Rússia e aqui da América do Sul, Brasil. Existem essas 4. Eu não coloco a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem um poderio econômico muito grande. Mas se você observar, dessas 4 potências econômicas, Israel, irmão, é menor do que o Ceará. O Ceará tem quantos? Qual é o total de habitantes que o Ceará tem? Não dá nem 5 milhões. Gera em torno de uns 4 milhões de população. Só em Fortaleza tem 2.500. Aí você observa, como é que pode o país ser tão pequeno, ser menor do que o Ceará, e por quê? Que esses países, Rússia, China, Coreia do Norte, né? Alguns países aqui também na América do Sul, Venezuela. Por que esses países são contra Israel? Aí só para você observar, em termos de armamento de guerra, quem é o país que tem mais tecnologias avançadas em termos de guerra? Israel. Israel. Aí você observa, por que esse povo tem tanta raiva de o que foi que Israel fez? Né? É a
mesma coisa eu chegar assim, profeta, eu não gosto de tu não. Tu é enxerido, eu tenho um motivo. Mas um exemplo, o que foi que Israel fez com a Coreia do Norte? O que foi que Israel fez com a Rússia? Para eles terem tanta raiva? Nada, irmão. Tudo é por causa de quê? Porque Israel, eles servem um Deus verdadeiro. Mas não significa, porque Deus escolheu aquela nação, não significa que todos vão para o céu, não, irmão. Negativo. Uma coisa é o Eterno abençoar economicamente, na área da prosperidade. Outra coisa é o Eterno levar para o céu. E para os judeus, os que vão ser salvos já está contado, que é o valor X de cada tribo. Aí você observa, irmão, aí você observa, os filisteus, eles se viam o quê? A vários deuses. Eles serviam o quê? A vários deuses. Mas qual era o Deus mais forte que os filisteus serviam? Qual era? Dagon. Dagon. Se você observar, teve uma época que os filisteus roubaram a arca. No período, se não me falha a memória, já lá na frente, no mesmo período de Davi, quando Davi virou rei, eles roubaram a arca. Aí colocaram a arca dentro do templo de Dagon. Está na Bíblia, vocês podem já ouvir essa história? Eles levaram para o povo lá, para os filisteus, e colocavam a arca junto com a imagem de Dagon. Diz o que é que acontecia. Cadê os teólogos? Cadê os teólogos? Cadê os teólogos? Sabe, Diogo? Não ganham recheado, se souber. Eu dou um xilito da Rufitz, que o João gosta. Olha o que é que acontecia, irmão. Quando os sacerdotes dos filisteus iam lá observar como é que estavam as coisas, a imagem de Dagon se prostrava diante da arca. Já viu, professor, a história? Tá na Bíblia. Toda a vida que eles viam lá, a imagem de Dagon se prostrava. Aí, vocês sabem o que foi que aconteceu? O Deus de Israel, que estava ali representando a arca, começou o quê? A amaldiçoar aquele povo. Coisas ruins começou a acontecer. Você sabe o que os filisteus fizeram? Mandaram devolver a arca. Está na história. Aí o que foi que Davi fez? Como não tinha onde colocar a arca, Davi fez o quê? Mandou que alguém ficasse com a arca. Quando a arca estava voltando, foi o que aconteceu? Um camarada chamado Uza foi segurar a arca e morreu, porque ele não fazia parte dos levitas. E quem carregava a arca era a tribo de Levi. Aí Uza pegou e morreu, porque tocou na arca. Ele foi segurar para a arca não cair no chão. Aí Davi, com medo também de morrer, foi o que Davi fez? Mandou a arca ficar na casa de Obed-edom. Aprenda uma coisa, irmão. Estou falando aqui um pouquinho de história. Bom, aí o que foi que aconteceu? Obed-edom, que era um militar, estava passando por situações difíceis na sua terra. Os 3 meses que a arca ficou ali na casa de Obed-edom, a casa e os parentes de Obed-edom começou a prosperar. Começou a prosperar. Aí Davi, sabendo que Obed-edom estava sendo próximo, o que foi que Davi fez? Mandou trazer a arca.
Então, irmão, o que é que nós podemos aprender dessa história? Então, aprenda uma coisa. Existe uma espiritualidade com relação a isso. Então, tudo que você faz, tudo, existe a espiritualidade. Até a luta que tu está passando, existe aqueles que adoram a outros deuses, que está torcendo para ver o quê? O teu fracasso, para ver o quê? A tua derrota. Olha o que estava acontecendo. Está havendo um confronto. E esse confronto, como era que ele funcionava? Era o confronto de um guerreiro só. E os filisteus, eles carregavam o sangue dos gigantes. E tinha uma parte da genealogia dos filisteus que nasciam gigantes, homens de 3 metros. E o guerreiro, e um dos guerreiros que ele tinha, era um gigante de 3 metros. Israel ficava amedrontado só com a voz, né? Eu me lembro quando eu estava aqui no Livro dos Vagos, que virou igreja, quando tinha um menino maior do que eu, irmã Rosalita. Os meninos diziam assim: eu com 5, 6 anos, vai ver, bicho, eu vou te pegar lá fora. Olha assim, ó. Aí eu ficava assim, igual aquelas varas, meu Deus, vou apanhar lá fora. Jesus, ele faz alguma coisa por mim, Jesus. A gente fica, irmão, com medo. A gente sai, procura se esconder, sai junto com o professor, né? E eu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Por quê, irmão? Porque o medo, ele toma de conta. Só, irmão, que também teve uma vez que tinha um cara maior que eu, que sempre batia em mim, que eu me cansei de apanhar. Então eu vou ter que enfrentar esse cara, porque se eu não enfrentar, ele vai ficar sempre me batendo. Eu não podia comer um xilique, minha vinha tomava. Aí de auxílio do crente, aí dizia palavrão, aí batia assim, ó. Era, irmão, apanhava muito. Aí teve um dia que eu me zanguei, eu disse, não, eu vou ter que enfrentar. Vou ter que fazer qualquer coisa. Então, irmão, por que ele parou de me perseguir? Porque eu encarei. E o que é que estava acontecendo, irmão? Israel, eles estavam sendo amedrontados só pelo timbre de voz do filisteu. Por quê, irmão? Porque ali havia uma espiritualidade. Uma espiritualidade de quê, irmão? Um confronto de um Deus que não existe para um Deus que existe. Então, irmão, o que é que acontece, irmão? A primeira arma que o diabo usou para muitas vezes querer paralisar Israel foi a timidez. Com um poderio tão grande que Israel tinha, mas não tinha um que tinha coragem de enfrentar os filisteus. Por quê? Porque o guerreiro que eles tinham, o cara tinha 3 metros. O cara tinha 3 metros. Quem é, irmão, que um magrelinho vai querer enfrentar um bombado, né? Um dos homens mais fortes que está sendo aqui do Brasil, famoso. Você já viu falar do Bitela? Eu gosto dessa gente, então todo mundo aqui é por fora das redes sociais. O Bitela era um cara operário, é um dos caras mais fortes, irmão, do Brasil. Ah, tu imagina aí um rapaz
de 50 quilos, 60 quilos, enfrentar um cara de 2 metros, que levanta quase 400 quilos. Imagina aí, irmão, a diferença é grande, irmão. O murro que ele me der, irmão, eu desapareço. Então, irmão, assim é, irmão. O que você tem que aprender, irmão? Aprenda uma coisa. Nós aprendemos no evento do mês de maio que passou o quê? Deus, ele não tem adversário. Deus, ele não tem adversário. Não tem quem possa bater de frente com ele. Mas a igreja, ela tem adversário. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ela é maior do que você? É. O diabo, ele pode te destruir? Pode. O diabo, ele pode te levar para o inferno? Pode. Pode. Entre o ser humano e o diabo, você é um pó. Ele te destrói em 2 tempos. Rapidinho ele acaba com a vida do ser humano. Rapidinho. Então, irmão, não tem nenhum ser humano que possa bater de frente com o diabo. Primeiramente porque ele é um ser espiritual. Ele é um ser poderoso. Mas eu quero também te dizer uma coisa. Nós, humanamente, nós não podemos bater de frente com o diabo. Mas aquele que está dentro de você, ele é maior do que os espíritos do mal. Você pode ser um Davizinho, magrelinho, um rapazinho fino, que não tem experiência de nada, mas você tem capacidade de derrotar esse Golias que está enfrentando a tua vida, e que muitas vezes tem amarrado. O que você tem que fazer? Primeiramente, você não pode baixar a tua cabeça diante do filisteu que está confrontando a tua vida. E esse filisteu, irmão, às vezes ele pode se manifestar a qualquer hora do dia. Às vezes ele vem aqui no nosso subconsciente e fala: oi, irmão Chiquinha, quanto tempo tu está nessa? Tu nunca vai mudar. Aí o diabo fica buzinando tua vida. Já viu pau que nasce torto se desentortar? Aí a gente fica, é mesmo, né? Porque a cantiga diz: pau que nasce torto, põe torto. Então, irmão, o que você tem que fazer, irmão? Primeiramente, você tem que ter uma mentalidade de quê? De vencedor. Você não pode baixar a sua cabeça diante da dificuldade. Vou contar aqui uma parte né? Não está só nós da igreja, né? Eu me lembro, eu tenho uma coisa em mim assim, irmão, que eu sou um pouco audacioso. Me lembro quando eu era jovem, que eu vendia picolé, sorvete, com a empresa ali do Antônio Bezerra, lá perto ali da mãe da Rosalina. Passei 3 anos vendendo sorvete. Aí tinha vez que eu estava chegando, já passava da tarde, entrando para as 3 horas, e via que os bois estavam tudo cheio. O que é que eu fazia, irmão? Eu procurava outras terras. Eu saía do Antônio Bezerra, lá onde mora a mãe da irmã Roselita, a pé, empurrando o carrinho, e vinha esbarrar aqui no Bom Sucesso. Quantas vezes eu não fiz isso? Mas eu só volto para casa quando eu vender esse sorvete tudo. E o diabo diz assim: tu tá com fome, volta, tu não vai conseguir nada não.
né? Irmão, no período da pandemia, que recentemente eu tinha comprado um carro, eu só perdi o carro, irmão, porque realmente foi uma coisa do Satanás mesmo, que eu não consegui, irmão, mas eu passava o dia todo na rua e mal conseguia pegar uma corrida, mas eu só entreguei o meu carro mesmo, porque não teve jeito. A parcela já passava de 3. Mas eu não dou o braço a torcer, irmãos. Eu não dou o braço a torcer diante da dificuldade. Se eu ver que o diabo está querendo me amedrontar, o que é que eu vou fazer? Você tem que ir para cima. Mostrar para o diabo. Mas para isso, para você ser audacioso, o que é que você tem que fazer? Você só faz isso se você tiver fé. Se você não tiver fé, primeiramente, a fé, ela é embasada em 2 etapas. Primeiro, você tem que ter aquela fé de você acreditar em você mesmo, que é chamado da fé natural. Se você não acreditar, mulherzinha, eu sou uma mosca morta. Ai, mulherzinha, eu sou a bruxa de 71 lá da minha casa. Né? Irmão, para com isso. Você pode ser o que for, irmão. Mas você tem que aprender o quê? A se valorizar. Ah, o diabo está chamando tu de gordinha. Eu sou a gordinha mais linda da minha casa. Né? Minha irmã passou uns 2 anos sofrendo psicologicamente, que o ex-marido dela vivia chamando ela o quê? Vivia dizendo coisas, irmão, para botar o quê? A espiritualidade dela lá para baixo. E quando ele passava com ela na rua e ele via outras mulheres mais bonitas, colocava ela lá embaixo. E eu sempre, irmão, conversava com a minha irmã e dizia: ó, meu irmão, você não é o que ele está dizendo. Mostra para esse cara quem você é. Você só vai ser assim se você quiser. Entendeu? Então, irmão, você tem que aprender o quê? A se valorizar. Entendeu? É uma coisa que eu aprendi, irmão. Eu aprendi na minha vida. Ok? A se valorizar. Eu me lembro, irmão, com 12 anos, 10, né? 10 para 11 anos, você já começa a criar aquela mentalidade da paquera. Eu me lembro nessa época, as meninas diziam: ah, o bicho feio, ah, o feinho, né? Isso era o menor, irmão, o mais educado. Olha, se eu fosse falar os pesados. Aí eu ficava assim, sabe, irmão? Aí fui crescendo, a timidez foi tomando de conta. Tem um amigo meu que hoje ele é professor, também ele era muito tímido com relação à paquera. Aí eu dizia assim para ele: ô Davi, cara, se é que eu tá levando fora de menina feia, cara, daqui pra frente eu só vou querer as top. Pelo menos eu levei o fora, levei o fora daquela gata ali. Pelo menos eu tenho esse orgulho. Entendeu? Então, irmão, eu comecei a botar isso na minha cabeça. Não é questão de eu ser, então o Brad Pitt da calca. Não, irmão, não é isso não. É questão o quê, irmão? De você colocar na sua cabeça que você não é aquilo que o diabo diz que você é. Você pode ser a bruxa do 71, só se você quiser. Mas também, se você quiser, você pode ser a José Bicho da tua casa. Porque, irmão, tudo é questão o quê? De mentalidade, irmão. De você o quê? De você se valorizar. E Israel, irmão, ele era amedrontado o quê? Psicológico, irmão. Olha, irmão, olha a diferença, irmão, do cara que tem uma mente de vencedor. O cara foi deixar o alimento para os irmãos dele. O cara escutou os gritos. Ô Israel, não tem homem não para me enfrentar.
Bando de covarde. Olha a primeira atitude, para você ver, irmão, o que é a espiritualidade. O que foi que Davi disse? Quando Davi estava chegando lá no local da guerra, foi o que Davi disse? Quem é esse incircunciso para confrontar o exército do Deus? Davi, irmão, já enxergou que é espiritual. Eu sei, querido, que a luta que nós passamos, talvez você possa enxergar fisicamente, mas não é. Existe uma luta espiritual por trás de tudo isso. E aprenda uma coisa: se você serve o Deus de Israel, então há uma guerra espiritual. O Deus que você serve, Ele é maior do que a tua luta. Irmão. Ele pode te dar vitória? Pode. Mas você só recua para o diabo se você quiser. Aí Davi, ele vai dizer o quê? Quem é esse incircunciso? Para confrontar o exército do Deus vivo. Davi já enxergou. Opa, está mexendo com o meu Deus. Aí foi o que Davi fez? Foi conversar com os irmãos dele. O que foi que os irmãos dele chamaram ele de quê? De perturbador. Tu já veio aqui perturbar, menino? Não, só vim deixar as coisas aqui que o pai mandou me deixar. O que é que está acontecendo aí, Eliab? Não, é só esse filisteu aí que está chamando para o duelo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não baixa a tua cabeça diante do Golias que está te amedrontando. Talvez pode ser esse Golias da inveja, do olho grande. Pode ser talvez esse Golias que está aprisionando as tuas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tenha uma fé ousada. Tenha uma fé ousada. O Deus que você serve, Ele nunca perdeu uma peleja. Ai, pastor, mas por que parece que eu não estou ganhando essa guerra? É porque Ele está esperando você agir. Vamos aqui, irmão, vamos aqui para a espiritualidade. Deus podia matar aquele Golias? Podia, irmão. E esse doidinho aí que está pensando aí? Satanás, mata esse Golias aí que está enchendo meu saco. Deus podia, irmão, falar isso. Usando aqui a versão cearense, né? Mas o que foi que Deus fez, irmão? Deus esperou para se manifestar. A partir do momento que Davi, opa, não tem homem não? Pois eu vou. Eu vou. Aí o Senhor diz, opa, esse aí é um dos meus. Esse aí é um dos meus. Aí o que foi que aconteceu, irmão? Resumindo, para a gente entrar em oração. O que foi que aconteceu? Davi, ele foi para a guerra. Aprenda uma coisa. Para onde você for, nunca vá só. Ai, pastor, eu vou ali vender aquele din-din. Só tem água, nem açúcar tem. Mas peça ao Senhor, vai contigo, que até o din-din que é ruim, que só ele deixa bem docinho. Deus, ele faz assim, irmão. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente é determinado, o Senhor gosta de determinação. E eu me lembro, irmão, já era mais ou menos umas 6 horas da noite.
Eu ainda estava atravessando ali o Pici, a pé, para chegar lá para Antônio Bezerra. Eu me lembro que estava embarcado, quase 4 baldes de sorvete. A churrascaria lotada. Ops! Ei, rapaz! Ops! Que é isso aí que tá vendendo? Sorvete, moço. É sorvete. Ô, eu vou pagar tudo que tem aí dentro. Sai distribuindo aí e volta aqui para pegar o dinheiro. Quanto é que dá aí esses 4 baldes de sorvete? Aí eu disse, o valor X. Aí eu saí, moço, quer sorvete? Moço, quer sorvete? Então, irmão, Deus, aprenda uma coisa. Não baixe a sua cabeça diante da adversidade. Tenha audácia. Nem que o teu pescoço já esteja ali pendurado, irmão, mas não baixe a tua cabeça. Enfrenta esse Golias na tua vida. Enfrenta isso que está aprisionando a tua vida. Tenha audácia que Davi tinha. Por que Davi era audacioso? Porque Davi sabia que havia algo espiritual. E Davi também sabia que Deus estava com ele. Até parece que eu vejo assim, Davi foi conversar com o rei Saul. Vossa Excelência, deixa eu ir pelejar lá com esse cara. Vou matar ele. Não. Davi. Não dá nem um chá pro Golias, Davi. Tu quer ir mesmo, cara? Davi, tu tá normal? Tô, meu senhor, tô. Ah, tu vai morrer, Davi. Ó, presta atenção como o moleque era atrevido, irmão. Meu senhor, um certo dia, meu senhor, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Eu matei um urso. Qual é o homem que tem a capacidade de matar um urso, irmão? Aí ele diz o quê? Para deixar o Saul de boca aberta. Acho que o Saul ficou assim, ó. Eu matei um urso e também matei um leão. Assim como eu fiz com o urso e com o leão, é o que eu vou fazer com esses filisteus. Querido, que tamanho é o filisteu que está te enfrentando? Tem 3 metros de altura e só tu tem 1,50? Rapaz, o Deus que tu serve, ele é muito mais maior. Muito mais maior. Maior. Irmão, tenha a audácia que Davi tinha. Aí outra coisa, irmão, quando Davi chegou lá na guerra, o filisteu fez o quê? Ei, menino, vem cá que eu vou te dar cascudinho. Dá muito cascudo para tu ir lá pro teu pai chorando. Respeita, rapaz. Mas quando o filisteu era cearense, né? O que foi que o filisteu disse? O que foi que a gente lemos aqui? Ele amaldiçoou Davi pelos deuses. Está na Bíblia. E maldição de um Deus que não existe, funciona? Não pega, irmão. Não pega. Ele podia dizer o que for, irmão. Aí Davi, ele se calou, irmão? Não se calou. Vamos ler? Para encerrar? Vamos ler 43 até o 45. Olha a história. E o filisteu disse a Davi: sou eu o cão, para que tu venha a mim com a vara? E o filisteu amaldiçoou Davi em o nome dos deuses
E o filisteu disse a Davi: vem até a mim, e te darei a carne das aves dos céus e os animais do campo. Então disse Davi: olha a diferença do cara que não tem medo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Aprenda uma coisa: o filisteu, ele tinha três coisas. O filisteu, ele tinha o quê? Uma espada, uma lança e um escudo. O filisteu, ele não prestou atenção no que Davi falou. O filisteu, ele estava enxergando ali a força física. E o que foi que Davi disse? Tu vem a mim com essas três coisas, Golias, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos... Olha aí o espiritual. Então, irmão, quando Davi diz assim: Senhor, eu vou no teu nome. Se Davi morresse ali, irmão, quem é que ia ser envergonhado? Davi? Senhor, irmão. Se Davi tivesse morrido, irmão, a festa lá na terra dos filisteus, assim, ó, o Deus do povo lá de Israel são um bando de fraco. Mandaram um menino. Que Deus fraquinho é esse? Então, irmão, aprenda uma coisa. Se o que tu está passando é espiritual, e se o diabo está te confrontando, aprenda uma coisa para encerrar essa mensagem. Deus que você serve, Ele não vai deixar você ser envergonhado. Embora que você não tenha capacidade militar, embora que você não saiba vencer um Golias, embora que você, ai pastor, eu não sei como é que eu vou enfrentar, eu já estou no desespero. Não, fica tranquilo. Por quê? Porque esse confronto mexeu com o Deus que tu serve. E se está mexendo com o Deus que tu serve, pode ter certeza que o Senhor, Ele vai te dar honra. O Senhor, Ele vai te dar honra. Por quê? Porque é o Deus que tu serve é que está em jogo. É o nome dEle. Ai, aquela crente ali vive na igreja, mas só sabe chorar. Pois fica tranquilo, Satanás. Porque esse dia de choro, o Senhor já está dando um prazo de validade. Porque vai chegar o tempo de sorrir. Tempo de sorrir. Vai chegar o tempo de cantar, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor lhe diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. O choro dura uma noite, a alegria vem no amanhecer do dia. O Deus que tu serve é o Deus de Israel, e Ele jamais vai deixar o nome dEle ser envergonhado. Diante da luta que você está passando, o Senhor vai honrar o nome dEle diante da adversidade que você está passando. Oh, fica de pé, irmãos. São 9h05. Vou fazer aqui. Eu termino em 10 minutos. Eu vou orar. Queria que você ficasse de pé. E vou compartilhar essa oração com o profeta que está aqui.
Depois que o profeta terminar de orar, nós vamos continuar com a oração. Tá bom? Vem aqui, profeta. Coloca a mão no teu coração. Eleva a tua mente até o teu problema. Coloca esse filisteu para cair por terra. Pode orar, profeta. Senhor Deus, Pai da glória, aqui está teu povo, Jesus, que todo mal, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, todo mal, ó Pai, que esse povo saia daqui abençoado, ó Pai, com a tua vitória, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Camanei cantaranavás, camanei cantaranavás. Não tem mais, povo meu, confiar. Confiai que eu sou mesmo, sempre sou eternamente. Não temas diante da adversidade. Não temas diante do gigante, que esse gigante já caiu diante de vós. Não temas, eu sou o vosso pastor. Entrega o teu caminho a mim, mas eu farei por vós. Seja ousado como Davi. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Ele tinha essa confiança quando ele dizia isso. Ele tinha essa certeza que eu era o Deus dele, que eu era o seu, chama-lhe cântara da voz, que estava lhe protegendo. Eu sou o vosso pastor, e aquele que tem esse pastor não será envergonhado, não será confundido. Por isso confiai, 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 que eu estou na vossa peleja, agindo eu quem impedirá, e todo mal contra vós nessa noite, seja o mal qual for, caia por terra, pelo poder do meu chame-lhe cântara da voz, creia somente e verá a minha glória. Pai da glória, meu Deus, Pai, ainda teu povo, Pai, porque eu creio, Pai, que eles já receberam, eles vão sair daqui abençoados no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Fica no Espírito, irmão. O profeta estava orando. O Senhor estava mandando, eu vou orar aqui, para você entender o que eu vou explicar. Se você observar, no versículo 40, versículo 40, vai dizer assim, ó: ele escolheu 5 pedras lisas, aquelas pedrinhas de ribeiro, ele escolheu. E o Senhor citou aqui o nome de 4 pessoas, 4 das irmãs que estão aqui. Para quê? Eu vou finalizar essa oração que o profeta orou. E o Senhor vai te dar, no mundo espiritual, simbolizando essas mesmas pedrinhas, para tu derrubar o teu Golias. E o Senhor mandou eu que chamar a irmã Simone, a irmã Roselita, a missionária e a eu queria que vocês viessem para cá e vou pedir os 2 profetas, o profeta Samuel e o profeta Carlos, para impor as mãos em cada um. Eu não sei qual é a luta que você passa, mas fica tranquilo. Se esse Golias não cair na primeira pedrada, então ainda tem mais 5, ainda tem mais 4 pedras para tu derrubar ele. Não saia da espiritualidade, não saia. João, leva o Gabriel para lá, para me cortar aqui, por favor. Teste ele aí, João, por favor. Eu queria que as irmãs fechassem os olhos, viu? Não abra os olhos, não precisa orar, só escuta o que o Senhor vai falar. Enquanto eu oro, os 2 profetas podem fazer isso. Senhor, coloca os teus serafins aqui, Pai. Coloca os teus serafins aqui, Senhor. Coloca o teu anjo Miguel aqui, Senhor, para pelejar, Pai.
Enei me canta lavashi. Ehanai me canta lavashi. Ketei me hanavashi. Cantelei. Porque está escutado. Anak me devashi. Eu falado estou contigo. Que todos os teus problemas não se comparam com o poder minha voz. Eu estou na tua peleja. E eu há de fazer. Deus, Deus, Eu vou estar aqui. eu não me esqueço. Sairás daqui abençoado. Eu vou. Sairás daqui com a certeza que eu farei contigo mais. E eu te darei vitória. Grande a obra que eu tenho contigo nesse lugar. Não se Eu vou preocupe. abençoar com a minha E eu abrirei as portas. Fica em Eu paz. abrirei. E aquela mulher, sabe onde é que eu estou guardando ela? Estou eu guardando ela. A dando última livramento. palavra é minha. Estou eu dando livramento àquelas camadas Não que é é do tua, Eu que eu tenho uma obra, Eu tenho uma coisa grande a fazer na vida dela. E eu farei, por amor de ti, eu farei, Senhor dos ela exércitos, porque ela é minha, eu vou trabalhar naquele coração. Apenas creia e recebe a tua vitória, porque eu vou fazer por ti. Aquilo que Eu te ninguém jamais abençoe, te dou fez. saúde. O Senhor está te entregando pedras. O Senhor está te entregando pedras para derrubar esse governo. Oh, decantar a labaie, canalabashi. Terei me canalabashi, de canalabasha, de canalabasha. Eu te abençoe. Irikan terei, canalabashi, de canalabasha. Canterei me canalabasha. Canta, canta, labashi, de canalabasha. Que terei me canalabasha. Kitai me canalabasha. Cantar a labashi, de canalabasha. Canterei me canalabasha. Oh, kamanai, canalabasha. Jesus, Eu já resolvi. Jesus, Não tem mais. Jesus, vai operando, Jesus, Eu faço milagre. vai operando. Não há nada impossível para ninguém. Tu mesmo pergunta quando será essas coisas. Eu tenho tanto esperado às vezes eu quero separar, porque já não tenho mais sangue de cantar. Mas eu sou contigo. Se eu ainda cantar, eu te peguei, porque não é hora. Vai operando, Jesus. Eu vou te entregar no tempo certo. Eu vou fazer. Tu se alegrarás e cantarás. Eu creio, Eu Jesus. te abençoo. Não fica se perdendo. Apenas tenha fé. Tenha fé que eu farei. Aquilo que tu acha que você. Aquilo que tu acha que eu não estou vendo. Eu sou o Senhor.
Jesus, quero te agradecer, Pai, pelo aquilo que os teus profetas fizeram aqui nesta noite. Pai, nos dá uma noite de paz. Que a tua presença, Senhor, possa continuar conosco. Senhor, eu creio, Pai, nas tuas promessas. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer coisas grandes nesse lugar. Paizinho, que cada pedra que o Senhor entregou na mão, Senhor, das irmãs, Pai, que esse Golias que tem se levantado contra a vida delas, Pai, que eles possam cair por terra no nome de Jesus. Porque essa luta ela é espiritual. E se mexeu com a igreja, Senhor, também mexeu contigo. Pai, aqui eu também oro, Senhor, pela vida do Samuel. Coloca os teus anjos da cura aqui, Pai. Senhor, eu peço aqui a ajuda do teu anjo Gabriel, do teu anjo Miguel. Tira, Senhor, toda essa irritação da garganta, essa alergia, Senhor, que ele está sentindo, Pai. E quando ele está aqui na tua casa, Pai, vai tocando aqui nesta região. Vai tocando aqui nesta região toda alergia. Isso, tudo que é de espiritual, seta maligna, vai caindo por terra. Vai caindo por terra. Toda enfermidade na região das cordas vocais, isso, toda alergia, vá para o abismo do inferno. Esse demônio que colocou essa seta, que faz ele ficar tossindo, tosse seca, desapareça no nome de Jesus. 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 Eu te ordeno, tosse seca do inferno, vá para o abismo do inferno. 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 E a enfermidade que tiver aqui dentro desta igreja, todo que for de dor, dor nos ossos, dor nos músculos, peso espiritual, vá para o abismo do inferno. Vá para o abismo do inferno. Diabo, pega a tua bagagem. Pega a tua bagagem. Bate em retirada. Bate em retirada. Bate em retirada. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu decreto a tua falência, Satanás. Eu decreto a tua falência. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor sabe, Pai, se mexer com a igreja, está mexendo contigo. Muito obrigado, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz amém. Dê uma linda salva de palmas. John, liga as câmeras.